Seja bem-vindo, aprendiz! Mais uma super segunda-feira. Hoje, entre os normais, conhecido como uma sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. Mas se você já pegou o código, todo dia é uma segunda-feira. Todo dia é hoje. E hoje ele é um contínuo aí no espaço-tempo. Ou seja, se você começar a entender que só existe o hoje e entre um período e outro desse único dia, dessa única entidade, né, que é o hoje, você tem alguns intervalos que a gente chama de noite ou sono. Você vai entender que o que a gente tem que fazer é estar em constante movimento. Então, toda vez que você se prende aos conceitos de ontem e amanhã, né, de passado e futuro, e você toma eles como uma entidade, né, você toma eles como um ser, como uma coisa que realmente existe, você deixa de governar, desligando um alarme aqui, você deixa de governar sobre sua própria vida. Por quê? Porque, na verdade, o ontem é simplesmente aonde você guarda as suas memórias, você registra todo o resultado do que você está vivendo no hoje. E o amanhã e o futuro, ele é aquele local onde você projeta, né, as suas expectativas, onde você define uma direção e tem como uma referência para você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, em direção a algum resultado. Então, quando você pensa a respeito disso e você entende que o agora é a única coisa que existe, você começa a assimilar a ideia de que os seus resultados que você vai ter, né, e que você já teve, eles dependem do movimento que você faz exatamente nesse agora. Nós tivemos aí no final de semana passado, né, alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de estar com a equipe do Pablo lá no Campeonato Brasileiro, na última etapa, e servir, né, a equipe que eles conheciam muito pouco. Eu tive a oportunidade de estar com eles. E hoje no 459 o Thiago lembrou de uma chave muito importante que ele aprendeu lá em relação a como conduzir um carro de corrida, né? E o mais interessante é o seguinte, que na tentativa de usar essa chave, ele não conseguiu ter domínio o suficiente dessa ideia e acabou sofrendo aí as consequências, que foi o que? Eles capotaram na segunda volta, né, no domingo, e pela constituição de um carro de corrida, né, é um elemento bastante seguro, vamos dizer assim, é uma brincadeira bastante segura. Eles não tiveram problema nenhum, mas obviamente estragaram o carro e não conseguiram ter um bom resultado em função disso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Thiago deixou hoje para mim uma chave que, cara, é sensacional, e você solta, né, um grande putz aí quando você entende isso. A verdade é a seguinte, os seus resultados dependem de ação. Os seus resultados vão depender sempre de você entender que só existe o agora. Mas os seus resultados, eles também dependem de uma coisa muito importante, que é realmente o autoconhecimento. É você saber, filho, de quem você é você conhecer a sua identidade, né? Então, quando eu digo que eu estou aqui como Carlos Martinatti, mas eu sou um filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, essa é a minha identidade. E essa identidade, ela carrega toda a potência que você tem, né? Todo o potencial de realização de cada ser humano como um filho de Deus, como um filho do rei. E aí vem a história bastante interessante. Você carrega um potencial. O potencial pelo próprio significado da palavra, se a gente
estender isso, ele tem a seguinte narrativa. Potencial pode vir a ser. Ou seja, existe essa possibilidade dentro da tua essência, mas depende das suas atitudes para poder vir a ser. Então, quando você tem potencial de gestão, quer dizer que você tem toda a capacidade, mas tem que ter as atitudes certas para isso começar a acontecer. E aí, quando o Thiago comentou a respeito do acidente dele, ele falou exatamente isso. Ele falou, não adianta nada você ter um carro de corrida extremamente potente, né? Extremamente preparado e não ter o controle sobre ele. Então, o que ele falou, tinha muita potência, mas faltava a experiência, faltava o controle. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque muitas vezes você começa a se conhecer, descobre essa sua essência, descobre todo esse potencial que você tem, descobre a potência literalmente que você tem para a realização das coisas, mas vai lá e capota o carro, entendeu? Por que que isso acontece? Então essa é a grande sacada. Por que que você, quando descobre que você tem um carro de corrida na mão, vai lá e faz besteira? Justamente por quê? Porque você não cumpriu a segunda fase, né? E aí, até a gente anota aqui, que fase é essa? É a fase de treinamento. Então, você precisa entender que a partir do momento que você toma consciência da sua real identidade, você precisa treinar essa identidade para começar a obter os resultados. E aí a gente pode puxar de novo para a história do rally, né? Que é o quê? Quando você vai participar de uma prova, e aí foi uma situação que esse pessoal, né? O pessoal da equipe do Pablo foi lá e pagou o preço por conta disso. Você tem que ter plena consciência das regras, de como isso tudo funciona, de qual é a capacidade que você tem para realizar, né, essa tarefa e como realizar essa tarefa. E se você vai lá simplesmente para dar uma volta com um carro potente, mas você não está treinado ou você tem medo, você vai fazer muito devagar. Então você vai ficar longe de um bom resultado. Se você vai lá e é destemido, mas não tem o preparo para conseguir fazer o que tem que ser feito, você vai capotar o carro. Então, é preciso você conseguir na sua vida, em todos os aspectos, identificar, né, qual é o seu potencial, qual é a sua real identidade, e a partir daí entender o jogo, quais são as regras desse jogo, entendeu? Quais são as regras do jogo da vida, e aí sim treinar, começar a executar e aumentando a energia, né, para poder realmente usar todo o potencial que você tem, sem correr o risco de capotar nessa estrada da vida, entendeu? A grande sacada dessa história toda é que quando você arruma um mentor, quando você encontra, não um, né, mas são vários mentores, para cada área da sua vida você pode desenvolver isso, mas quando você arruma um mentor naquela determinada área que você quer evoluir, você vai conseguir acelerar o tempo, o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de assimilação. Por quê? Porque um mentor é aquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar. Ele já cumpriu as tarefas que tem que ser feitas e ele sabe aonde você vai ter dificuldade e ali ele vai pegar na tua mão e vai te ajudar. Então, quando você tenta seguir sozinho, por mais que você seja uma pessoa autodidata, você vai pagar o preço de investir energia e tempo para assimilar certas lições que são inerentes a um processo que você está passando, que você quer passar, né, para chegar no resultado que você quer. Porém, quando você pega alguém e segue os conselhos desse mentor que já chegou
aonde você quer, que tenha os resultados que você espera obter naquela determinada área, o teu tempo de aprendizado ele vai ser muito menor, desde que você cumpra, obviamente, toda a rotina e todos os processos que precisam, né, que são necessários para assimilar ali. Então, o que eu queria deixar como uma grande chave, né, que eu peguei principalmente hoje de manhã, em relação a isso que o Thiago falou, é exatamente essa questão. Primeiro, conheça a sua capacidade, conheça o seu potencial, desperte a sua identidade. E aí você vai ver que você tem um carro de corrida fenomenal nas mãos, entendeu? Segundo, treine, entenda como funciona cada aspecto desse seu carro de corrida. Qual a capacidade de freio, qual a capacidade de aceleração, o quanto ele consegue fazer de curva, o quanto ele aguenta de pancada, né? Quais são aí os acessórios que você tem para usar melhor esse carro de corrida. E aí, nesse processo, você começa a aumentar a energia e começam a vir os resultados cada vez melhores. Mas, se você quiser fazer isso com segurança e acelerando o tempo, encontre os mentores certos em cada uma das áreas da sua vida. E aí, com certeza, você vai ter a melhor receita para evoluir rápido, para enriquecer rápido, para atingir os seus objetivos de uma forma rápida. E é interessante que nessa história a gente tem aí uma definição de duas palavras que elas são muito parecidas para quem não conhece a essência e que pode gerar uma confusão e resultados muito ruins, vamos dizer assim, que é exatamente a diferença entre pressa e aceleração. Por que isso? Porque quando você tem pressa em realizar alguma coisa, você pula etapas, você pula tarefas, né? E acho que eu comentei no outro vídeo, você quer chegar mais alto e aí você constrói um prédio com pouca fundação e continua subindo até que uma hora a fundação vai ruir. Então, essa pressa que você tem, ela em algum momento vai cobrar um preço muito caro, que é o quê? Você voltar na estaca zero ou voltar muito na sua evolução para poder construir uma coisa de uma forma correta. E a aceleração quer dizer o seguinte, fazer o que tem que ser feito da forma mais otimizada possível, gerindo ou tendo uma gestão no tempo. Por quê? Porque o tempo é uma base lógica natural. Ninguém consegue dominar o tempo, ninguém consegue mexer com o tempo. O tempo tem aí os conceitos que a física vai explicar, é bem complicado em relação à relatividade, etc., que ele se estende, se contrai, mas dentro da regra de como funciona o tempo, ninguém consegue alterar essas regras. Então você não consegue gerir o tempo, você consegue gerir as suas atividades no tempo. E é exatamente isso que você pode fazer para poder evoluir cada vez mais rápido. Pensando, né, seguindo os conselhos e melhorando essa sua gestão para obter os resultados de uma forma mais satisfatória. Quando você pensa, então, nessa questão da base lógica natural em relação ao tempo, existem coisas que não são possíveis você acelerar, que são as coisas que justamente são naturais, né? Assim como você, repetindo, né, exatamente o que eu falei antes, assim como você não pode acelerar uma gestação, seja de uma semente, seja de um animal, de um ser humano, né? Você consegue definir tudo aquilo que é artificial e otimizar isso dentro do tempo. Então, quando você descobrir o seu potencial, começar a fazer aquilo que tem que ser preciso para treinar esse potencial, os resultados vão vir naturalmente. E só para complementar com algumas coisas que o Pablo colocou aqui para a gente, quando você define, quando você entende o que é prosperar, e prosperar não é ficar rico,
prosperar é romper, né? Você vai entender como você vai fazer isso. E aí, para você prosperar e você descobre como fazer isso, você vai lá e estuda qual caminho você vai chegar para prosperar, automaticamente esse como vai levar ao quem. E junto às pessoas que você conecta, o teu propósito vai ficar muito mais fácil. Umas dicas então que eles deixaram para você aprender a gestão no tempo, para a gente encerrar aqui, funciona da seguinte forma. Você tem 4 passos aí para você gerir o tempo. Então você tem que definir uma rotina, você tem que definir aquilo que é tarefa, depois aquilo que é projeto e o estacionamento. Então, falando rapidamente o que é cada um, uma rotina é todo o circuito que você tem e que é definido por uma constância. Você repete aquilo dentro do que a gente chama do dia, né? Do hoje. Então, para chegar em algum ponto que você definiu, você vai colocar algumas rotinas e essa rotina, dentro desse período, né, para atingir um objetivo, você vai repetir essa rotina continuamente. E uma rotina, ela está ligada a hábitos, né? Que é aquilo que você faz sem pensar. Então, todo dia você levanta aquele horário, você cumpre o que você tem que cumprir e isso você faz continuamente até chegar num objetivo. Tarefa já tem a ver com coisas que você tem que fazer de baixa complexidade. E normalmente uma pessoa sozinha resolve. Então, dentro dessa rotina, você vai ter diversas tarefas. E essa tarefa é aquilo que você cumpre e logo tica ela e passa para uma próxima. Então, tem que ficar muito claro quais são as tarefas que estão envolvidas dentro dessa sua rotina. E aí, contando como micro resultados, você vai ticando e vai seguindo em frente e cada vez mais pegando energia. Projeto já tem a ver com aquilo que é bem mais complexo, envolve muitas vezes 2 pessoas ou mais e a realização de um projeto faz você mudar de nível. Então, projeto é aquela coisa que tem que ter um certo foco, porque se você tiver mais ou muito mais do que 1 ou 2 projetos, fica difícil de você concentrar energia. E toda vez que você não concentra energia, esse projeto ele acaba demandando mais tempo. E aí você não está sendo um bom gestor do tempo. Então, tenha projetos, menos projetos e tenha mais energia e mais controle sobre eles. E o estacionamento é o que a gente chama de higiene mental, que é o quê? É quando você para e pega todas as ideias que passam pela sua mente, pela sua cabeça e anota em algum lugar. Porque senão, toda vez que você tem uma boa ideia e você não registra ela, a tua mente, em algum ponto do seu dia, vai ficar preocupada com coisas que já passaram ali, mas você não lembra, e aí você deixa de ter foco naquelas tarefas, você deixa de ter foco nos seus projetos, você às vezes pode desviar da sua rotina porque você está preocupado com alguma boa ideia que passou e você não anotou. Então, tenha o hábito de sempre ter alguma coisa para anotar, um bloco de notas, seja no celular, adquira esse hábito, né, de marcar as ideias. E quando você fizer isso, você vai estar higienizando o teu cérebro e deixando ele a plena potência para poder trabalhar naquilo que é preciso. Por quê? Porque quando você for estudar novas possibilidades, você vai ter um lugar onde você vai buscar toda essa informação que já passou por ali. E aí você consegue sempre concentrar energia e, mais uma vez, acelerar o tempo. Então, hoje eu falei 2 assuntos, acabei patinando um pouquinho aí no link entre eles, mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim como eu estou fazendo aqui, a forma mais eficiente de você ganhar energia é transbordar tudo que você está aprendendo. Lembra que o teu potencial, ele engloba uma série de características que muitas vezes é bem diferente das pessoas que estão ao teu lado. Cada ser humano, né, nessa experiência que a gente está vivendo aqui é único.
e veio com um propósito ligeiramente diferente do outro. Por quê? Porque a gente precisa e vai evoluir como comunidade, né? Como grupo. Então, toda vez que a gente junta pessoas diferentes, propósitos diferentes, o resultado disso é muito maior. Então, quando você quer construir uma casa, você vai precisar de diferentes habilidades. Você vai precisar de uma pessoa que projeta, você vai precisar de um pedreiro, você vai precisar de ajudantes, você vai precisar de um eletricista, você vai precisar de um cara de hidráulica, você vai precisar do cara que vai fazer acabamento. Enfim, você tem que ter pessoas com habilidades diferentes. E você descobrir a sua e aprender a se conectar e formar networking para elaborar, né, propor projetos maiores, o resultado do impacto desse projeto, positivo ou negativamente, assim como o investimento que Deus fez em você, esse investimento de energia ele retorna de uma forma ou de outra. Isso é uma lei básica natural, uma lei, né, uma base lógica natural. Então, o universo funciona dessa forma. E se muitas vezes você não tem os resultados que você quer, é porque você está parado em algum ponto e não está tendo gestão no tempo. É porque você não definiu um projeto, é porque você não tem rotinas, é porque você não se movimenta. Então, o segredo de literalmente evoluir na vida é se movimentar. Volta naquela história do rio que a gente falou antes. Então é isso, aprendiz. Hoje eu fico por aqui. Hoje eu vou seguir com várias tarefas que eu me propus para o dia de hoje. Meu projeto ele envolve uma mudança muito grande que está por vir aí e eu já estou nesse processo de preparar tudo isso. Na medida do possível, eu vou compartilhando com vocês aqui todas as experiências, todos os aprendizados e com isso eu vou transbordando. E se isso estiver mudando a sua vida de alguma forma, compartilha esses vídeos, compartilha esse canal com as pessoas que você acha que podem tirar proveito disso e, contudo, a gente vai conseguindo fazer esse mundo cada vez mais rico, cada vez melhor através da nossa própria evolução. É isso então. Partiu aproveitar mais uma segunda-feira? Fui!